Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Não esquece de seguir a gente. Clica aqui e clica no sininho para você receber todos os vídeos que eu colocar aqui toda semana. Não é seguidor? Clica em seguir. Tô te esperando, hein? Clicou? Então vem comigo. Vou responder o que vocês mais me perguntam todos os dias. Doutora Antônia, a hérnia de disco é uma doença ocupacional? É uma doença do trabalho? Dá direito à empresa me indenizar? Vamos responder essas perguntas? Então, você que tem problemas de coluna, você que tem problemas na coluna, como hérnia de disco, mas pode ser outros problemas, inclusive nos braços, manguito rotador, joelhos, com muitos problemas também, geralmente são profissionais que estão trabalhando em atividades muito pesadas. Atividades que você precisa levantar peso, sustentar peso, geralmente com uma jornada exaustiva, às vezes até em turnos ininterruptos, durante muitos anos. Geralmente esses empregados estão na empresa há 4, 5, 6, 10 anos. Então, assim, quando a gente junta, associa o tempo de casa com a exposição a esse levantamento, sustentação de peso, movimentos repetitivos, tudo isso vai te gerar sobrecarga na sua coluna, no seu joelho, nos seus ombros, e você acaba adoecendo do que os médicos chamam doença osteomuscular, ou seja, em alguma parte do corpo, coluna, joelho, braços, como já dito. Se você está há bastante tempo na empresa e todos os dias você faz atividades pesadas, você adoeceu. Então, isso pode ser, sim, uma doença que a gente chama de doença ocupacional. O que é uma doença ocupacional? É aquela que é gerada em função da atividade que você exerce na empresa, ou ao menos ela foi agravada. Muitos de nós temos uma predisposição a já ter um problema na coluna, no joelho. Mas em função daquela atividade pesada todos os dias, aquela doença ela se antecipa. Às vezes eu ia ter um problema de coluna com 50, 60 anos, mas em função do que eu faço todos os dias na empresa, aos 40, aos 30 e poucos, eu já estou com aquele problema. Então, se a doença foi desencadeada, nasceu durante o contrato de trabalho, ou ao menos ela foi agravada, isso pode sim ser uma doença ocupacional e você vai ter alguns direitos trabalhistas. O grande engano é que muitas vezes você se afasta lá pelo INSS e acredita que só tem direitos lá. Mas aqui na Justiça do Trabalho você pode pleitear indenização por danos morais, uma readaptação para uma função mais leve. Você pode, inclusive, se ficar comprovado, você vai passar por uma perícia na Justiça do Trabalho. Se nessa perícia ficar comprovado, com ato pericial, ali com o médico concluindo que o trabalho de fato foi um fator contributivo para o teu adoecimento, para o teu agravamento, a empresa poderá ser responsabilizada, inclusive, a te pagar uma pensão de forma vitalícia, ou seja, para o resto da vida. Ainda que você tenha voltado a trabalhar, se você voltou a trabalhar, mas voltou numa função readaptada, isso significa que você perdeu 100% das suas condições para trabalhar na função que você fazia todos os dias. Ou se você estiver afastado pelo INSS, recebendo benefício ou até mesmo aposentado, ainda assim você poderá pedir na Justiça do Trabalho todas essas indenizações. Você adoeceu na empresa e você tem provas disso, e essa prova é documentação, é prova médica. E não é só um atestado, um laudo depois que você foi demitido, não. A gente tem que provar que você vem fazendo esse tratamento. Então, quais os direitos que você tem na Justiça do Trabalho? Esses direitos não excluem seus direitos lá no INSS. São direitos diferentes, você tem direito tanto no INSS como aqui na Justiça do Trabalho. Quais são os direitos? Pensão vitalícia para o resto da vida, indenização por danos morais, reparação por dano estético. Sim, muitas pessoas não viram mais o braço total, às vezes ficam com cicatrizes em função de cirurgia. Então, você pode ter direito também a um dano estético e um dano... O que é o dano existencial, gente? A frustração de um projeto de vida. Muitas vezes você jogava uma bola, não joga mais. Você corria na praia, não corre mais. Você queria fazer uma faculdade, não dá mais em função das suas limitações que você ficou depois do acidente, depois da doença. Então, as limitações que um empregado fica depois de uma doença do trabalho, ela pode te impedir de voltar à faculdade, de praticar um hobby, de fazer uma viagem com a esposa,
de crescer na profissão. Eu já tive casos aqui no escritório, por exemplo, de offshore. Nós sabemos que o offshore tem uma boa remuneração. E eles vão galgando. O empregado chegou a moço de convés e sofreu um acidente. Então ele não pôde mais ir para lugar nenhum. O que é isso? Um dano existencial. Ele poderia chegar a um cargo maior e ganhar muito mais. Então a gente tanto pede os danos morais, os danos materiais, uma pensão para o resto da vida, o dano existencial e a cobertura de todo o seu tratamento. Ainda que tenha plano de saúde, não pode ser cobrado com participação. Tomou nota de todos os seus direitos? Doutor, eu estou recebendo do INSS, de novo. Mesmo recebendo do INSS, são direitos diferentes. Você recebe do INSS porque você é um segurado. Antes de você receber, já está descontado no teu contra-cheque. É igual quando a gente tem um carro roubado. Eu pago a seguradora o meu seguro, foi roubado, ela tem que me dar um carro. Lá na Justiça do Trabalho, você vai cobrar os direitos que a empresa tem responsabilidade em função do teu adoecimento. Você prestou atenção? Já nos segue? Então, a partir de hoje, a gente vai fazer uma caminhada juntos. Se precisar falar conosco, eu vou deixar aqui o slide com todos os nossos dados, tá bem? Foi um prazer.